Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nóis, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo hoje é com Cláudio Rabeca, que é rabequeiro, que é luthier, cantor, compositor, ele faz um monte de coisa aí que vocês vão descobrir aqui durante o papo. Esse papo é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O É Nóis Podcast é uma produção de Sul Farias, que tá aqui do meu lado, e Máquina 3. Beleza? Segue a gente aí nas redes sociais. Pra tu achar a gente, tu vai digitar assim: É Nóis e adiciona o Y no final. Aí vai ficar É Nóis. E aí você bota É Nóis Podcast. Aí já vai aparecer em todas as plataformas: TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, plataformas digitais e no geral aí. Beleza? Vamos pro papo. E aí, Claudinho? Bora. Prazer ter você aqui, viu? Tomar um gole de cachaça aqui. Cachaça essa boa. Essa cachaça é boa. Santa Joana. Até parece. Mas se você quiser, a gente tem uma de Serra Talhada aqui, viu? Não, eu vou deixar pra próxima encarnação. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu, Kelvin. Que massa. Ó, eu queria começar esse papo mais querendo saber um pouco das tuas origens, de onde tu veio. Eu soube que tu é potiguar, né? Que veio do Rio Grande do Norte. Queria Isso. conhecer um pouquinho também da cultura popular de lá e tal, conversar um pouco sobre isso. Massa. Vamos lá, eu nasci em Natal, Rio Grande do Aham. Norte. Faz um tempo, em 1974. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos. Sim, quando eu tinha 13, foi quando eu tive o meu primeiro contato com a música, Aham. que eu comecei a tocar violão de ouvido sozinho, que eu peguei um violão do meu pai, que estava jogado num canto, um guarda-roupa Mas teu pai não quebrado. era músico. Não, ele tentou, acho que na juventude dele, tocar Aham. violão e desistiu. Sim. Aí tinha esse violão lá em casa, sem cordas, e rachado, tava quebrado. E eu com 12, 13 anos, sei lá, intuitivamente peguei o violão, tava começando a ouvir música, nessa época era heavy metal, que massa. ouvia metal, Iron Maiden e Iron tal. Maiden. E aí eu peguei o violão e coloquei linha de pescar nele, que eu pescava, aí coloquei linha de pescar, toda a mesma linha, né, em todas, não sabia afinar, Que doideira, velho. apertei do jeito que eu achei que tava certo, e comecei a tocar os riffzinhos do Iron Maiden. E funcionava de boa, né? É, porque eu Já acho que... experimentava naquela época. Foi assim que comecei na música. Que massa, Aí daí comprar cordas de violão de verdade, comprar revistinha de cifra, começar a tocar Legião, Raul Seixas e tal. Aham. E aí comecei na música aí. Aí com 19, 20 anos, eu fazia escola técnica lá em Natal, escola técnica federal, e fui estagiar no Pará. Fui pro sul do Pará, na Serra dos Carajás, trabalhar na Vale do Rio Doce, Aham. que eu fiz um curso de estradas. Fui estagiar, passei 6 meses, voltei para Natal, terminou o estágio, me chamaram para lá, voltei, fiquei mais um ano trabalhando no meio do mato, vi onça, arara, acordava com macaco. Foi uma doideira, foi uma experiência muito foda de vida. Nessa época, eu estudei um pouco mais o violão era o meu instrumento assim de aprendizado musical e de evolução. Consegui aprender, incluir no repertório umas coisas de Geraldo Azevedo, de Gil, de Caetano. Mas a música sempre foi um hobby, Sim. né, uma diversão. Lá em Natal, existia esse movimento do forró, era forte? Como era lá? Cara, assim? nessa época, como eu fui metaleiro, mas basicamente dos 13, quando eu comecei a ouvir heavy metal, até os 19, que foi quando eu comecei a tocar MPB, por causa de uma namorada minha que me fez ouvir Geraldo Azevedo, e eu gostei, e comecei, a minha cabeça abriu mais. A minha cabeça era só heavy metal. Eu Sim. era daquele headbanger radical, cabelo grande, Sim. só andava de preto. Então eu não tinha contato com a música A cultura tradicional popular. de lá.
O meu contato de certa forma, com a cultura popular era muito com o sertão da minha mãe, que a minha mãe é sertaneja lá do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Santana do Matos, que é bem no meio do Rio Grande do Norte. Aham. Que aí, nas minhas férias infantis, nas minhas férias escolares, eu ia pro sertão. Aham. E lá eu tinha contato, eu lembro, tenho algumas memórias de a galera tocando forró e tocando no lugar da zabumba, tocando num tamboreto de couro. Eu Aham. tenho essa lembrança de eu pequeno, vendo a galera tocar forró, e eu vi as histórias do forró de Chico Garajal, que morreu, ontem mataram um no forró. Igual como as histórias de Jackson, Aham. eu tipo, via na pele lá, via histórias do forró que acontecia perto da casa da minha avó. Aham. Eu disse, nossa, forró é um negócio perigoso, porque quase toda semana morre alguém no forró. É, eu vou ficar no heavy metal, que é pesado, mas não morre tanta gente Mas assim. não morre ninguém. Exatamente. Pronto, aí foi isso. Aí o contato mesmo com a cultura popular veio em Florianópolis, por incrível que pareça. Do Pará, eu fui parar em Florianópolis. Por causa desse meu trabalho que eu tinha com engenharia, era topografia o nome, fui duplicar a BR-101 em Florianópolis. Ah, que massa. Aí lá em Floripa, a história do violãozinho, hobby, diversão, virou séria porque eu montei uma banda de forró lá. Aham. Foi o meu primeiro contato com o palco. E aí foi lá em Floripa, isso em 99, com essa banda, que eu subi ao palco a primeira vez e disse, eu quero isso pro resto da vida. Que massa, velho. Foi quando eu decidi largar a profissão que eu tinha e viver de música. Preparei um terreno, tal, a transição, até entender o que é viver de música, ralar um pouco, entender tudo. Fiquei 5 anos em Floripa, Aham. 3 anos com essa banda de forró, até que o frio... Não e a morreu sal- ninguém, não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Até que o frio, que eu detesto o frio, detestava o frio de Floripa, e a saudade do Nordeste me fizeram voltar para o Nordeste. Eu não quis voltar para Natal porque a cena, nessa época, foi em 2002, Aham. não era tão agitada. E Recife estava efervescente, estava ainda reverberando um pouco do final do Mangue Beat, ainda estava muito forte a cena de bandas como Cascabulho, Sim. Mestre Ambrósio, enfim, o Nação, toda a história do Mangue Beat e da cultura popular muito forte, que eu tinha descoberto o Mestre Ambrósio, o Mestre Salustiano, Selma do Coco, enfim, toda a cultura popular muito forte daqui. O maracatu de baque virado, que eu me apaixonei também, vim para Recife com 2 sonhos, que era tocar baque virado, entrar no maracatu, numa nação de maracatu tradicional, que foi o Estrela Brilhante, que eu entrei do Alto Zé do Pinho e toquei 11 anos, e tocar rabeca, porque foi o instrumento que eu descobri nessa coisa. Você sair da sua terra, você conhece a sua terra, porque você sente saudade. Sim. Eu conheci a minha terra, a minha cultura nordestina em Florianópolis. E aí foi quando eu conheci a rabeca. Quando eu ouvi o som da rabeca, ouvi o CD do Mestre Ambrósio, eu estranhei assim, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Parecia um violino, mas era um som muito rústico e eu até preferi o som da rabeca. E aí fui pesquisar, ouvi coisas, quinteto armorial, ouvi um pouco de tudo. E me apaixonei pela rabeca e quando eu vim morar aqui, eu disse, eu quero aprender a tocar rabeca, porque eu tinha decidido viver de música, eu tocava violão, um pouquinho de guitarra, então eu queria aumentar a minha possibilidade, um leque de opções de como é que eu vou viver de música. Eu vim na doida, sem saber, sem conhecer ninguém, sem contatos, nada. Comecei a fazer aula com o Mestre Salustiano, assim, um mês depois que eu cheguei, foi em abril de 2002. Esse ano, estou fazendo 20 anos que eu comecei a tocar rabeca. Como foi essa experiência com o Salu, velho? Foi incrível, porque era na casa... Eu ia para Cidade Tabajara, que é a casa dele, que morava ali. A casa dele era em frente à Ilumiara Zumbi. E o que hoje é a Casa da Rabeca, que é um lugar gigante, um palco gigante, era como se fosse um sítio pequeno, cheio de pé de manga, cana-de-açúcar, tinha um monte de fruta, uma casinha bem pequena, era um sítio mesmo. E as aulas eram lá, onde hoje é a Casa da Rabeca. Aí eu lembro de Salu, era maravilhoso, assim, porque as era um aulas silêncio. Eram individuais? Individual, só eu e ele, e quase sempre estava seu João Salustiano, que era o pai dele, né? O avô de Marcel Salu,
o pai de Salu, seu João, ficava do lado dando pitaco na aula. Era muito bom. Ele tocava também? Incrível, tocava. Aham. Às vezes Salu pedia pra ele tocar, toca um baiano de cavalo marinho. Aí ele tocava, meu filho, é assim. Tá? Que massa. Era que massa. maravilhosa. Foi uma experiência incrível, assim. Aí, com mais ou menos 10 aulas, eu comecei a entender a rabeca e tal. Aí comecei a ir nas canjas de forró da Rua do Sol com o forró rabecado, né? Aham. Que era Públio, Juliana Holanda, uma galera de Olinda, Guga Amorim, Bubu, Beija-Flor, que era o rabequeiro, Gustavo Azevedo. E comecei a dar canja no forró. Aham. Pronto, aí daí pra frente, foi a rabeca tomou conta e veio... Foi só aumentando e a turma começou a me chamar Cláudio da Rabeca. Cláudio da Rabeca pra cá, Cláudio da Rabeca pra lá. Que Cláudio? Cláudio que toca Rabeca, Cláudio da Rabeca. Não foi eu que coloquei Cláudio da... Depois que eu precisei criar um nome artístico, foi que já que me chamam de Cláudio da Rabeca, eu tirei o da, não gostava da sonoridade. Cláudio Rabeca, virei Cláudio Rabeca e vivo da Rabeca desde então. Maravilhoso. E é um nome forte, né? Na nossa cultura, assim. Quando o Yuri veio aqui, a gente falou um pouco sobre o Quarteto Olinda, né? Sim. E aí eu falei que quem apresentou o Quarteto Olinda pra mim foi meu pai. Eu não sei como ele descobriu, Que massa. mas ele mostrou assim, e aí depois eu fiz, eu conheço o pessoal, menino. E aí ele é super fã, assim, do Quarteto Olinda. Que massa. Super fã. Não sei se ele já foi pra algum show, não sei. Provavelmente, porque o Quarteto Olinda, a gente fez uma temporada bem longa no Xinxim da Baiana, Aham. que foi, assim, um lugar, praticamente, eu costumo dizer, que abriu todas as portas que o Quarteto Olinda conseguiu, tudo que a gente conseguiu de CD, gravação de CD, Uhum. turnê na Europa, turnê nos Estados Unidos, MTV já foi gravar no Xinxim com a gente tocando, Aham. já foi um cara da BBC de Londres, que eu nem lembro o nome dele, gravar lá, enfim. O Quarteto Olinda no Xinxim da Baiana era praticamente um culto, um culto, quase como um culto obrigatório de muita gente na quarta-feira à Aham. noite. Era uma balada, das principais baladas da região metropolitana do Recife. Aham. Então, muita gente conheceu o Quarteto Olinda nessa época, porque era um point, assim. Se chegava gente de fora, tinha que levar para conhecer a cena musical, tem que levar no forró Aham. do Quarteto Olinda, no Xixim da Baiana. Então, muita gente passou por lá. Provavelmente, teu pai deve ter ralado o bucho lá. Né? Olha aí, pai, tá vendo? Se assuma logo. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o Yuri veio aqui, ele disse que quando vocês quando vocês foram se reunir pra fazer o Quarteto Olinda, tu só sabia tocar 7 músicas na rabeca. É verdade? Eu não sei se 7, mas eram bem poucas. Eu fiquei com medo, assim, eu disse... rapaz, eu toco pouca música, eu não sei como é que a gente vai aguentar a noite inteira, né? Aí a gente enrola, repete. Mas eu lembro que foi uma pressão a mais para eu aumentar o repertório. Sim. Então tive que correr para pegar mais músicas e tal. Quais são as principais dificuldades, assim, para quando a pessoa vai começar a tocar rabeca? Você dá aula de rabeca hoje, não dá? Sim. Pronto. Quais são as principais dificuldades, assim? Cara, a principal dificuldade que eu vejo nos alunos é tempo. É disponibilidade para estudar, porque você faz a aula, eu costumo dizer para os meus alunos, a aula é 30%, 70% é você em casa estudando. Aí qual foi o lado bom? Por que eu aprendi? Eu aprendi muito rápido. Porque quando eu vim para Recife, a minha dedicação foi exclusiva para o que eu decidi, assim, de viver de música. Eu não tinha um outro trabalho, digamos assim. Eu vim com um pé de meia, que me segurou mais ou menos 1 ano para eu fazer o que eu quisesse. Então, eu decidi estudar. Eu digo que eu fiz uma universidade onde eu escolhi meus professores. Meus professores foram Mestre Salu, Mestre Walter do Estrela Brilhante, eu fiz, sei lá, até aula de dança, eu fiz a Balé Popular do Recife. Eu ia para todo coco, toda a ciranda, onde tivesse um bom batendo, eu ia. Então, isso foi um aprendizado muito rápido, assim, porque houve dedicação. Então, os alunos que se dedicam mais, aprendem mais rápido e tocam melhor, geralmente. Lógico que tem dom, tem gente que tem mais aptidão, percepção musical. Depende de pessoa para pessoa. Massa. Tu pode mostrar alguma coisa pra gente
pra gente Eba, entender. meu Ó. momento, meu momento. Isso aí foi Suelen, gente. Vou abrir o jogo aqui. Foi Suelen que pediu pra gente. Olha. Aqui a bichinha, não sei nem se vai estourar o som aí, não. Chegou, deu uma chegada. Ai. É bom demais. Isso na macuca. Essa música que tu tocou fez parte do teu álbum, né? Rabeca Brasileira. Rabeca Brasileira. Essa música é Mola de Ratoeira. É uma música que, inclusive, é composição minha de Yuri e de Aham, Guguinha. Que sim. da época do o quarteto ainda existia, a gente compôs essa música e começou a tocar. Massa, dança demais. Me fala um pouco sobre esse disco, a ideia por trás de todo... Isso, o Rabeca Brasileira é o segundo disco, meu segundo disco solo. Aham. O primeiro eu fiz em 2009, 2010, Luz do Baião. E 10 anos depois eu fiz o Rabeca Brasileira. O Luz do Baião tinha uma estética de forró mesmo, Uhum. influenciada muito pelo forró da década de 50 e 60, uma coisa bem arranjada, como se fosse um regional de choro. Aham. Só que esses 10 anos me fizeram abrir a cabeça e eu praticamente já estava tocando um pouco de outras coisas, outros gêneros, tocando frevo, tocando um pouco de choro. Então, quando deu o start, deu gravar um disco com esse título, Rabeca Brasileira, me veio uma responsabilidade, assim, porque tem uma representatividade, né? Que eu me incomodava um pouco com a galera quando perguntava que instrumento é esse? Aham. É uma rabeca. Aí tinha, parece que um texto pronto, que muita gente repetia, e alguns repetem até hoje, que é a rabeca é um instrumento árabe, é um instrumento mouro, não sei o que lá. Eu passei a me incomodar com esse texto e eu disse, não, a rabeca é um instrumento brasileiro. Ela foi árabe, talvez, ela veio da Europa, tem a história ancestral dela, mas eu entendo que ela hoje tem repertório próprio, ela tem características nacionais, brasileiras, digamos. Então, eu achei que chegou a hora de dizer, rabeca é um instrumento brasileiro. Então, foi um pouco dessa vontade de ser o primeiro a, digamos, usar esse título, Rabeca Brasileira. Aham. E, de certa forma, incluir nas músicas, no repertório do disco, vários gêneros. Sim. Aí eu gravei forró, frevo, cavalo marinho e canção, que é uma coisa que também ainda é pouco gravada dentro do universo da Rabeca. Sim. É um disco bem diverso, que tenta mostrar as várias, infinitas possibilidades do instrumento. Ela é encontrada, a rabeca é encontrada em toda a região do Brasil ou tem uma região específica que ela é mais utilizada? Cara, ela existe, digamos, do norte do Pará, Aham. isso tradicionalmente falando, tem um folguedo no Pará chamado Marujada, que tem a rabeca. Aí desce pelo litoral nordestino, praticamente todo o Nordeste tem rabeca, Sim. em todos os estados. No Sudeste existe na Folia de Reis e no Fandango, e no Sul também, no Paraná tem Fandango. Isso eu estou falando de tradição, de coisa, digamos, antiga. Hoje em dia, com essa coisa da internet, da rabeca mais contemporânea, como os trabalhos feitos pós-Mestre Ambrósio, Antônio Nóbrega, Sim. eu mesmo, Marcel Salu, Renata Rosa, isso abriu para praticamente o Brasil todo conhecer esses trabalhos e hoje em dia tem rabequeiros, acho que em todos os estados talvez tenha gente tocando rabeca. Que massa, velho, que massa. Eu queria entender um pouco dessa tua paixão por rabeca, que é tão grande que tu chegou a falar, rapaz, eu acho que eu vou começar a construir umas rabecas aqui. Aí foi o Liseu, viu? Aí foi aquele momento que disse assim, rapaz... eu tenho que arrumar outra forma de 2015, Aham. pós-golpe, Michel Temer começando a destruir o país e aí a crise começou, foi quando começou a gente ter que apertar o cinto, a calça e começou o setor da cultura começou a ser desmontado e começou a diminuir os shows e aí eu vi uma divulgação na internet de um curso de construção de rabeca, que foi em João Pessoa, que eu fiz,
E aí eu vi uma oportunidade nessa Uhum. oficina de construção de rabeca. Decidi ir, toda semana eu ia para João Pessoa, acho que uns 3 ou 4 meses de aula, até eu construir, cada um construía a sua rabeca. Porque eu pensava assim, isso foi em 2015, né? Eu já tocava, já tinha banda, tudo, já tinha meu nome como rabequeiro. Muita gente que ia tocar comigo, fazer aula comigo, tinha que comprar o instrumento. Aí eu dizia, vai comprar ali, vai comprar acolá. Aí eu pensei, tá vendo? Se eu fizer a beca, as pessoas compram comigo. Aham. E aí eu vi essa possibilidade. E foi uma das grandes decisões que eu tomei na vida, assim, foi muito importante, porque inclusive chegou essa pandemia, onde parou praticamente o show, Pra totalmente todo os mundo, né? shows. E a construção de rabeca me ajudou muito a manter os meus boletos em dia. Junto Muito. com as aulas, passei a dar aula online, que é uma coisa que eu também não dava, e passei a dar aula online, e aí E é um ajuda desafio, muito. né? Essas coisas, né? Tu, além de dar aula e construir rabecas, tu fez o que nessa pandemia? Qual era a tua? O que é que tu faz quando na internet? O que é que tu consome e tal? Cara, no começo, muito Netflix, né? Aham. Muito filme e tal. Mas, assim, quando eu não... Tirando os lockdowns mais sérios, assim, que não podia sair de casa, não sei o quê, eu sempre mantive uma regularidade, principalmente de exercício físico, Aham. quando podia, né? Eu ando de bike, eu e minha namorada, na época, a gente andava muito de bike, eu nadava de vez em quando, então até pra não surtar, porque é muito ruim a gente ficar preso, digamos assim, Sim. Sim. então sempre que dava, a gente saía e dava rolê de bike e Aham. tal. Então, é uma prática que até hoje eu mantenho. Até ampliei, porque eu tô nadando 3 vezes por semana. E sempre que eu posso, é um hobby que eu gosto muito, que é a atividade física. Massa. Fazer trilha, viajar, Aí acampar. Aí tu Eu fez gosto todos muito. esses rolês durante o que não eram os lockdown pesados, tu foi fazendo. Eu não tenho muito essa disciplina. Atleta. Eu faço jiu-jitsu, né? Fazia. É legal. Eu já fiz jiu-jitsu. Só Na que Tu quer mais água? Tu adolescência. quer mais água? Hã? quer mais água lá? Eu quero. Só que eu disse assim, velho, eu não vou mais, né? Porque eu fiquei muito naquela. Como o Máquina 3 ficou focado, é focado em festivais de música, shows, essas coisas assim, caiu bastante pra gente também, porque o portfólio inteiro da gente é todo sobre isso, né? Total. Fotografia e vídeo. E aí eu fiz assim, velho, eu não vou pro Gil, porque é um contato, né, direto ali com a pessoa. E se eu ficar doente e rolar um trampo, eu não consigo E as fazer. lives? As lives eu fiz algumas, É. mas como diretor de fotografia, assim, porque eu também não quis arriscar em investir. Talvez tenha sido uma decisão meio errada da gente, assim. Eu não quis. Eu não botei fé no tempo que a pandemia ia se estender. Ninguém botou, né? E eu não quis Investir. Isso, que ia parar, né? ia parar. Aí eu fiz, velho, não vou investir. Se rolar, eu tenho como fazer, tal. Aí foi quando eu comecei a sugerir pra galera as fake live, né? Que, no meu ponto de vista, é a melhor forma de... Como é fake live? Eu tô sabendo, não. Sabe não? Fake live foi um termo que, tipo, eu acho que é um termo mais de quem filma. Que é, tipo assim, você grava e você transmite pro pessoal como uma sim, live, sim. mas ela foi gravada. Sim, Entendesse? sim. A gente chama de fake live. Uma coisa que eu tenho uma dúvida, assim, ó, é sobre meio que a personalidade ali como professor do mestre Salustiano e tudo mais. Julinho veio aqui e disse, não, o Camarão era um pouco bruto, era ignorante. Como era o As mestre aulas com o Salustiano? Salu, né? Cara, Salu é aquele cara da Zona da Mata, da região de Aliança, né? Que foi trabalhador rural, acho que é cortador de cana, e que veio para a cidade e que aprendeu o lidar da cidade. Salu era um cara muito esperto, ele aprendeu rápido conviveu com Ariano Suassuna e tal. Foi na época acho que Ariano Suassuna
foi secretário de cultura, Sim. ele era ajudante, eu acho que tipo um auxiliar de Ariano, assim. Então ele pegou o traquejo da coisa pública, dos Sim. editais, de entender como conseguir dinheiro através da política e tal. Aham. Então era um cara esperto. Ele conseguiu muita coisa que ele conseguiu por causa dessa expertise dele, entendeu? Aham. Como professor, eu tenho só elogios, porque ele, dentro dessa simplicidade, digamos assim, rural, e de não ter conhecimento de música convencional, digamos assim, de notação musical, Aham. ele conseguia extrair do aluno, fazer com que o aluno tocasse. Uhum. Ele era um bom professor. E como o Salu também era um rabequeiro que tocava muito, ser aluno dele era bom porque a gente sempre tinha a oportunidade de ver o professor tocando. Isso é muito importante. Que Uma massa. coisa é você fazer a aula, Aham. ir para casa e ficar tocando sozinho. Aham. Uma outra aula é você ir para o campo, digamos assim, e ver o professor tocando. Você aprende muito com o jeito físico, o jeito de tocar, o corporal, né? Aham. Ensina também a gente a tocar. E Salu era muito dinâmico, tocava muito, eu sempre ia ver ele tocar, então me influenciou muito ver Salu tocar. Massa. Tem alguma história legal dele assim Tudo isso. de engraçada ou Cara, nas aulas eu lembro, infelizmente eu lembro que eu gravei algumas aulas, na época eu tinha um gravador de fita cassete. Aham. Eu lembro que eu gravei algumas aulas, mas eu perdi essas Nossa. fitas, é uma pena. Mas eu tenho algumas lembranças de que a aula, que era para ser de 1 hora, Aham. era de 2 horas. Sim. E tinha muita conversa no meio. Ele dava conselho, e principalmente conselho amoroso. Eu lembro de uma comparação que ele dizia: meu filho, estude, tem que estudar, não sei o que lá. Ele dizia: porque você tem que fazer a coisa com amor. E é como num relacionamento, é como num casamento, Aham. um namoro. Se você arrumar uma namorada em João Pessoa, se você gostar dela mesmo, você vai todo dia. Mas se você arrumar uma aqui do lado, em Olinda, e você gostar pouco, você vai uma vez por semana. Aham. Então faça as coisas com amor. Tipo, ele Maravilhoso. era muito bom. Ele e seu João do lado da aula. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Que massa. Foi que muito massa. conselho, eu ouvi muito conselho de Salô. Muito conselho amoroso. Salô foi danado, 15 filhos, né? É. Fala isso. Então, Desses 15 filhos, teve alguns que tocaram, não foi? Maciel Salu é rabequeiro e Aham. Dinda Salu é rabequeiro e Dinda é construtor de rabeca também. Que massa, que É. massa. Sim, Sueli. Eu tenho uma dúvida minha, que tu falou que a rabeca vai lá do norte do Pará até o sul do Brasil. E se tem alguma diferença, assim, de construção, por exemplo, daqui que a galera toca aqui de um jeito. Eu já vi que tu fez uma para um violoncelista, eu puxando a sardinha pro meu lado. Diferente, mas assim, aquela é diferente demais, né? Vamos dizer assim. Mas tem alguma diferença de construção por exemplo, a rabeca do sul para daqui? Tem as principais diferenças são geralmente com relação à tradição que ela está inserida. Uhum. Por exemplo, o fandango no sul e sudeste, o fandango é uma tradição. As rabecas do fandango, elas têm uma característica. Inclusive, muitos construtores fazem rabecas de 3 cordas do fandango. Uhum. É feito com uma madeira específica. Algumas têm uma machetaria, tem uma cara da rabeca do fandango. Uhum. É bem característico. Você olhar, você Sim. sabe, essa rabeca é do fandango. É lá do sudeste e sul do país. Você começa a subir mais, essa, digamos assim, essa singularidade começa a se dissipar e começa a ampliar o leque de opções. Uhum. Porque rabeca, dentro do Brasil, é um dos instrumentos do Brasil e do mundo mais livre de possibilidades. A rabeca brasileira, ela não tem o jeito certo de construir, não tem a madeira certa, o formato, cordas, afinação.
tudo é possível dentro falou de rabeca brasileira. Então, a construção vai muito do construtor. O construtor escolhe o tamanho, a madeira, muito de acordo, principalmente, aonde essa rabeca vai ser usada. Por exemplo, se você for construir uma rabeca para cavalo marinho, que é um foguete daqui de Pernambuco, né, que toca na rua e que hoje em dia já se coloca som, mas tradicionalmente a gente tocava cavalo marinho acústico, sem som. Sem som nenhum. Então a rabeca, que toca com muitos instrumentos de percussão, pandeiro, 2 bases e um mineiro, a rabeca do cavalo marinho é um instrumento que tem que falar alto. Então, se você constrói rabeca para cavalo marinho, você tem que chegar no limite do instrumento para conseguir o máximo de projeção sonora. Sim. Isso é, por exemplo, uma tradição da rabeca pernambucana, vinda de construtores como Mané Pitunga, que é na região da Zona da Mata da cidade de Ferreiros, que se popularizou muito na construção dessas rabecas, e a principal, digamos assim, tradição onde essa rabeca ia tocar era dentro do cavalo marinho. Então, um tipo de corda, um tipo de afinação e de coisa focada para o cavalo marinho fez criar uma característica, digamos aqui, um sotaque da rabeca pernambucana. Isso eu estou falando só de Pernambuco, né? Aí você vai para Paraíba, para Rio Grande do Norte, aí sobe, vai lá para o Maranhão. Aí cada lugar tem a sua particularidade, digamos assim. Massa. Que massa, que massa. Tu gosta mais de forró rabecado ou com sanfona? Assim? Com certeza rabecada. É uma pergunta meio besta, né? Mas onde eu queria chegar era justamente nesse lugar do forró com rabeca, assim. Como é que tu enxerga o Nordeste com esse forró? Infelizmente, ainda é um forró pouco conhecido. E ainda existe uma resistência das casas de forró, digamos assim, de colocar rabequeiros e rabequeiras para tocar, dividir, digamos, o palco com os sanfoneiros ou bandas de forró que tem obrigatoriamente uma sanfona, que muita gente, infelizmente, até por desconhecimento, tem uma velha frase que os rabequeiros e tocadores de pife detestam, que se não tem sanfona, não é forró. Eita. Tipo, não faz nenhum pra sentido. ser forró, tem que ter sanfona. A gente escutei isso direto. E aí, até o ponto dele conhecer. Essa pessoa ir num forró de rabeca, ou de pífano, ou de viola, conhecer e entender que o forró, e se for pesquisar e for lá para o passado, vai saber que a origem do forró eram esses instrumentos. A sanfona, o forró, lógico, a gente deve muito a Luiz Gonzaga, por tudo que ele fez. Ele introduziu, digamos, ele criou o que a gente, o Brasil conhece de forró, né? Criou o modelo das sanfonas, da bomba triângulo. Mas, tradicionalmente, dentro do sertão, dentro do interior do Brasil, os forróis eram feitos com instrumentos mais simples, como o fole de 8 baixos, a rabeca, o pífano. Depois é que a sanfona entrou e popularizou, e aí virou o que virou. Mas, paralelo a isso, os forróis continuaram sendo feitos por rabeca, pífano e qualquer instrumento. Até hoje. E aí a gente tá na estrada a cada dia nessa luta para mostrar para mais gente, para outras, e tentar aumentar para que mais pessoas conheçam o forró feito com rabeca. E é bom, viu? E eu prefiro. Tem um tempero diferente, né? Eu não sei, calor, é um calor diferente. Eu não sei. É mais quente. Eu não sei explicar o motivo não, mas me toca mais, assim. Quando 2015, Quarteto Olinda no baile da Macuca, bateu forte, assim. A gente fez muita macuca, Quarteto Olinda. Tem uma história que eu ouvi falar e que eu queria que você contasse aqui, até pra gente fazer uma homenagem a Zé da Macuca, que foi que é a história de quando vocês foram pra a posse de Lula em Brasília. Isso foi eu. Isso aí foi quando eu conheci Zé. Eu conheci Zé da Macuca e Benedito da Macuca em virada de 2002 para 2003. Foi a posse de Lula.
Eu tocava no Estrela Brilhante, no Maracatu de Baque Virado. E uma galera do PT de Casa Forte, e um deles era Bruno Uchoa, que é um batuqueiro do Estrela, Aham. que eu acho que organizou esse ônibus para uma galera que iria ir para Posse de busão, saindo de Recife para Brasília. Eles se reuniram, fizeram a vaquinha deles, alugaram um ônibus grande e, pelo que eu sei, sobrou 7 vagas nesse ônibus. Aham. Aí eles pensaram, pô, tem 7 lugares vagos. Já que tem 7 lugares vagos, vamos levar uma galera para fazer festa até lá e voltar. Aí Bruno teve essa ideia, juntou esses 7 pessoas que eram do Estrela Brilhante. Uhum. Eu, apesar de ser muito novo no Estrela Brilhante, fui chamado justamente por causa da Rabeca. Que eu já dava can, já tocava. Aí me meti no meio com o mestre Walter, com o Fabinho, com a galera que foi para essa viagem. E eles chamaram, além de nós 7, ou era 5 do Estrela e eles 2, eu não sei, ou 7 e eles 2, sei que Benedito e Zé, da Macuca, estavam no ônibus. Aham. E foi forró do começo ao forró e maracatu, né? Aham. Foi forró na ida e na volta. E foi maravilhoso. Foi incrível. É uma coisa que eu não vou esquecer nunca. A posse de Lula, Brasília vermelha, Aham. tomada de gente assim. E a gente tocando antes da... A posse foi no dia 1º, né? 1º de janeiro. A gente virou tipo, o Réveillon, a virada do ano, tocando maracatu, forró, na esplanada, esperando, já no lugar, no gramado, de frente, para ficar no melhor lugar para ver a posse. E eu lembro da gente tocando e apareceu um monte de os políticos daqui, tudinho querendo pegar a mídia com a gente. Eu lembro. E a gente no dia, aí da posse, a gente tocando e lá de frente, e foi aquela coisa maravilhosa, aquele orgulho de ver aquele Lula no poder, um cara simples, um cara do povo. Da gente, né? Do Nordeste. Pernambucano. E aí ele desceu, eu lembro dele descer, e aí teve aquele desfile no carro presidencial. Aí logo depois que ele passou assim, a gente tava num lugar muito privilegiado, e ele passou, e aí a galera foi atrás, né? E a gente foi atrás tocando maracatu, e foi um negócio muito forte, assim, eu lembro, eu tenho essa lembrança de muito legal, eu me senti honrado de estar ali presente naquele momento e de ter participado dessa parte da história do Brasil. Aí depois... E junto com o Zé. Depois tocando na Macuca. Aí depois na Macuca... Pronto, aí foi isso. Como eu conheci Zé, e Zé ia muito pro Xinxim da Baiana ver o Quarteto Olinda, ele era fã da banda, que aí ele, quando começou começou a flertar com a gente e chamar pra fazer os forrós lá, a gente fez muitos anos lá na Macuca. Lá na fazenda mesmo. Na época que era no candeeiro, era sem eletricidade, eu acho que era no gerador, eu acho. Era bicho, e vocês punk, fazem... Ou se hoje em dia tu já faz, sei lá, 2 horas, 3 horas de show, imagina... Não na Macuca, né? Que a Macuca começou com essa coisa de... A primeira vez que eu fiz um show longo, né, que virou essa coisa, que hoje o show da Macuca, os meus shows da Macuca são gigantes. Começou uma noite que o Quarteto ainda estava tocando, aí quando começou o show, o Zé chegou com uma garrafa de raizada, assim, ele isso aqui é pra vocês tocarem aí. Aí eu tomando essa enraizada, uma cachaça. Rapaz, essa cachaça deu uma estiga tão grande que a gente tocou 4 horas direto. Nossa senhora, velho. 4 horas sem parar. Aí de lá pra cá ficou nisso, assim, eu não consigo fazer show de 3 horas, 2 horas. O último que eu fiz lá, fora, antes da pandemia, foi inclusive com Mariana Aidá como minha convidada. Eu lembro disso, que foi engraçado, porque Mariana adorou. Mariana Aidá chegou um dia antes, viu o coco de arco verde, ficou vislumbrada com a Macuca, né? Sim. Com a festa. No outro dia, levei ela no cortejo, a gente foi pro cortejo e tal, ela tava deslumbrada. E aí no dia do show, a gente começou o show, aí... Tome o show, né? Aí ela entrou, participou, saiu, e tome show. Aí ela se instigou, tipo, caramba, aí ela voltou a tocar triângulo no show.
Aí chegou um ponto que eu acho que ela percebeu assim, eu acho que esse show não vai acabar. Aí eu lembro que ela no outro dia, ela foi embora, antes de terminar o show. Ela me mandou um zap. Cláudio, desculpa, eu fui embora sem te avisar. Eu não sabia que você ia fazer show de trio elétrico. E foram 5 horas de forró. Nossa, velho, é muito... É sempre muito... É Sem sempre parar, muito 5 mágico. horas sem parar, sem dar pausa. É muita estiga, velho. Se você quiser ter essa experiência, próximo São João, se Claudinho tiver, com certeza eu acho que ele vai estar entre os convidados. Vamos ver, Pra depende tocar. de rodar. Bora rodar, passar o bolso. Rodar é assim, ó, um escorpião na mão. Vamos Massa ver, vai ser demais, massa demais. Ó, o que a gente pode esperar de lançamentos futuro aí pra Cláudio Rabeca? O que a gente pode esperar? Que massa. Então, essa pandemia pra mim foi acho que pra muita gente, Aham. um momento de introspecção. Eu mudei muita coisa dentro da minha cabeça. Passei a ouvir muita música de outras coisas e tal, e tocar. O Rabeca Brasileira já estava fazendo isso em mim. O fato de eu ter gravado músicas como Tente Se Atirar e Estrela Sertão, que são canções, me fizeram gostar muito dessa experiência, porque eu sempre fui do forró, mas eu sempre gostei de tocar outras coisas. Fiz show já no Passo do Frevo, já me meti em roda de choro, tocando choro, mas a canção me cativou num lugar. Então eu atualmente estou ensaiando um projeto novo, para um CD novo, Que massa. que vai ser só de canções. Vai ser um disco diferente. Eu vou dizer logo o serviço todo, dar o spoiler. Vamos embora. Vai ser um disco de canções e uma coisa mais intimista, que será com 2 violões e a Rabeca. Aham. Talvez eu coloque uma segunda Rabeca. Então vai ter uma coisa que vai flertar com a música da América Latina. Aham. Que eu escuto muito Mercedes Sosa, Violeta Parra, essa música da América Latina, Soledade Bravo, Aham. música revolucionária. Então, eu vou tentar colocar a Rabeca nesse universo, nesse disco novo. Estou ensaiando, eu quero fazer o contrário que eu fiz nos outros discos, que eu sempre fiz o disco e depois o show. Aham. Nesse vou fazer show, experimentar, criar arranjo, para depois gravar. Massa. Aí, atualmente, eu tô nessa. Paralelo a isso, eu tenho já 8 ou 10 músicas compostas e prontas para gravar, que é um outro disco que eu quero fazer, que é de forró instrumental, só instrumental. Que massa, meu Deus do céu. Aí tô ansioso. já tem música pronta, é só entrar em estúdio, ensaiar e gravar. E, Aí, então, tô com essas 2 balas na agulha, assim, para produzir. e voltar ao Quarteto Olinda. Vai voltar ao Quarteto O cara é um fã, entendeu? Que bicho chato. Acho que Fala. não, acho que não. Rapaz, o Quarteto Olinda já voltou em algumas situações, entre aspas. Aham. A gente, eu, Yuri, Guguinha, Amarela, a gente é muito amigo. Aham. A gente já tocou, inclusive na Macuca, eu acho que já rolou uma formação que 2015. praticamente era Quarteto Olinda com Aham. convidados, digamos assim. Porque Yuri já tocou comigo na Macuca, com Guguinha tocava comigo no trabalho solo antes do Quarteto Olinda terminar. E quando o Quarteto Olinda terminou, ele continuou comigo no trabalho solo. Aham. Então, já rolou até uma festa de um amigo meu, que foi com o Quarteto Olinda, só que era uma festa fechada. Então, Aham. sem ninguém saber, o Quarteto Olinda já voltou, Opa, já Kelvin, tocou. se a gente Olha, casar, Kelvin. Quando a gente casar, Quarteto Olinda. Pronto, pode Aí. ser. porque Olha aí, não- galera, se você quiser contratar o Quarteto Olinda no seu casamento, qualquer 100 mil reais aí. qualquer... Pagando bem, quem mal tem. Tamo aí. Massa demais. Massa demais. Claudinho, a gente tem uma safadeza que a gente faz no final, que a Eita. gente pega perguntas de algumas pessoas e a gente bota aqui pra você ir respondendo. Que bom, vamos Aí nessa. fique à vontade se você quiser responder ou não, viu? Eita, cabeluda. Tu falou de Guguinha, eu vou selecionar logo Guguinha aqui. Ai, meu Deus. Aí é safadeza pesada, com certeza.
Aí ele mandou um áudio. Qualquer coisa corta, hein? Guga Amorim. Guga Amorim. Bora, Kelvin. Aí. Olha, pergunta pra ele. Qual foi a maior roubada de turnê que ele já passou? Vai ser bom. Beijo pra tu, meu lindo. Grande beijo, Guguinha. Valeu pela participação. Rapaz, foram muitas, viu? Aham. É difícil até de escolher. Mas tem uma que é clássica, eu já contei em roda de amigos, em festas, que a gente tava, eu não lembro o ano, talvez 2012, o Quarteto Olinda tava na Europa em turnê, e aí a gente tocou em Roma. Geralmente as turnês da gente a gente tenta fechar o maior número de shows no menor tempo, né? Uhum. Pra que a gente não gaste nos dias off, enfim, pra Sim. economizar. Euro. Economizar, exatamente. Aí, geralmente, de quarta pra quinta, começa a maratona de fazer, tipo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo em lugares diferentes. Aham. E aí, lugares diferentes é, tipo, países diferentes. Assim. Então, é sempre uma correria, tipo, toca, acorda de manhã, já vai pro aeroporto. Então, eu lembro da gente fazer, sei lá, Roma, Suíça, Holanda, Lisboa, outro, sei lá, sabe? Assim, ficar pulando de galho em galho. A gente tocou em Roma, no outro dia acordou cedo e tinha um show em Basel, que é na Suíça. Aham. Aí, a gente foi pro aeroporto, já tava ali meio que no limite, perto do horário do voo. A gente passou na esteira. Isso era o Quarteto Olinda, né? Que o Quarteto Olinda, no começo, tinha uma forma... eram 5, que era Guga Rasta e Bubu. Mas depois esses dois, por questões da vida, saíram da banda, foram morar em outras cidades, e entrou Carlos Amarelo, que foi um cara que tocou até mais tempo. Aham. E a turnê era com ele. Eu, Yuri Rabid, Guga Amorim e Carlos Amarelo. Passamos da esteira e a galera tinha uma mania de, às vezes, Yuri, principalmente Yuri e Guguinha. Guguinha tava viciado no PS4, que é um joguinho de videogame. E Yuri ficava ouvindo música. Abria o computador dele, ficava ouvindo música. Aí a gente passou na esteira e eles sentaram e ficaram fazendo essas coisas. Aham. E eu disse, galera, eu vou pro portão. Vou procurar o portão e já vou ficar lá esperando o voo no portão. Fui pro portão. Quando eu chego, ando, sei lá, 10 minutos, que os aeroportos da Europa são gigantes. Aham. Acho o portão. Quando eu chego no portão, já tá a fila formada e a galera embarcando no voo pra Suíça. Aí eu fui pra fila, olhei pra trás assim, né? E tipo, eles vão vir, né? Entrei no voo, sentei no avião e fiquei repetindo esse mantra. Eles vão vir, né? Eles vão vir. Eles vão vir, eles vão vir. E o horário, eles vão vir até o ponto que eu vejo... Eu tava no fundo do avião, lá longe. Aham. Eu olho lá na frente, tá a aeromoça assim, pega a porta assim, pum, pum, e fecha a porta do avião. Eu fico pálido, travei, não tive reação nenhuma, assim, se fosse no Brasil, talvez eu levantasse. Aham. Para, os meus amigos vão perder o voo, alguma coisa. Eu na Itália não sabia falar italiano, nem inglês, eu sou péssimo em inglês. Travei, fiquei, fudeu, tipo, caralho, fudeu. Tem um show hoje à noite, eles vão perder os 3, vão perder o voo. Eu amarelei, assim, tipo, quase desmaiei. Aham. Aí fui embora, subi o voo e os 3 patetas ficaram, perderam o voo. E perdeu o show. Deixa eu contar, que agora vem o melhor. Quando um dos 3, que eu acho que foi Yuri, caiu a ficha, disse, galera, vamos pro portão, né? E pegaram a mochila e tal, foram andando. Quando chegaram no portão, ninguém. Aquele lugar mais limpo, né? Aham. Aí ficaram nervosos, foram olhar e foram se informar. Aí, o voo já foi. Perderam o voo. Aí, caralho, fudeu. Aí, qual o problema? Eles não tinham grana. Eles não tinham dinheiro pra comprar. Nenhum deles com cartão de crédito. Aham.
Tudo liso. Aí, o que salvou? Carlos Amarelo, um amigo dele deu uma grana a ele em euro pra ele comprar uma máquina fotográfica. Dessas assim, tipo, profissional, assim. Eu não sei quanto que era, eu sei que foi na bucha, assim. Eles foram numa companhia, procuraram os voos que tinham correria danada, assim, pra achar um voo, pra chegar em tempo do show. Pesquisaram e tal, acharam um voo que, sei lá, vou chutar aqui, foi, sei lá, 700 euros, 200 euros cada voo, sei lá, 600 e pouco. Eu sei que a grana que a Amarelo tinha deu na bucha, assim. Sei que eles compraram as passagens. Isso foi perto da hora do almoço. Eu fui embora, o voo era à noite. Era perto da hora do almoço. Só que o voo que eles conseguiram era no final da tarde. Então eles gastaram o único dinheiro que a Amarelo tinha para comprar as passagens. E pelo que eu lembro, me falha a memória, sobrou algo em torno de 2 euros e umas moedas. Aí a fome começou a apertar. Aí eu lembro de Yuri falando, galera, vamos contar as moedas aí, conta as moedas, tira o dinheiro dos bolsos, aí cada um tirou as moedas, jogaram, feito o filme, jogaram as moedas e contaram, 2 euros e pouco. Nossa aí foram senhora. num quiosquezinho do aeroporto, os 2 e pouco deu pra comprar uma barra de chocolate, desse tamanho assim. Aí disse que pegou, Yuri quebrou em 3 assim, pega teu almoço. Toma teu almoço. Aí, resultado, eles chegaram, eu tava passando o som, na hora do show, chegaram, e aí por que roubada? Porque esse trabalho todo, o show foi horrível, o som era horrível, o lugar era horrível, foi péssimo o show. Então é isso, mas a gente tem a responsabilidade de fazer, né? Fez. E ainda teve gente que ficou sem a câmera digital. Não, aí Amarelo teve que... Tirou do cachê. Dos cachês, né? Foi pegando do sim, cachê, eles dividiram, cada um pagou a sua parte. Mas aí, galera, não fique jogando videogame, nem escutando brega no aeroporto da Europa. Ó, Macaco pediu. Eita. Macaco pediu pra tu José contar uma Demóstenes. história também que tu viveu em turnê fora do Brasil. Outra? Não é uma história, mas eu acho que uma das coisas mais valiosas, uma das que eu guardo com carinho, é a receptividade que a gente tinha nos países, assim. Eu lembro, alguns países, eu lembro de 2 específicos, que a galera sempre recebia a gente com muito... A maioria, alguns não. Essa galera de base eu mesmo não. A gente rala um pouco às vezes. Chega e vai... Chega pra dormir, a galera que é acostumada com frio, a gente nordestino, pô, eu mesmo detesto frio. Sim. E às vezes a gente chega na casa... Porque essas turnês são totalmente independentes. No circuito de forró da Europa. Então a gente, às vezes, rala mesmo de ter que dormir no chão, colchão no chão e tal. E às vezes chega pra dormir e tá um cobertorzinho fino e passa frio, saca? Esse é o lado trash. Mas tem um lado bom também, que a gente é super bem recebido. A galera leva a gente pra jantar. E aí, geralmente, tem essa coisa da gente conhecer a comida do lugar. Eu lembro, por exemplo, na Rússia, o produtor da Rússia, a gente foi tocar em São Petersburgo. Na Rússia, né? Caramba, é tudo diferente. O alfabeto diferente. Menos 1 grau a gente pegou. Frio da balbônica, assim. E aí eu lembro da janta, a gente jantar... E um frio rachando lá fora, um frio da gota. E dentro do apartamento, os caras de bermuda e sem camisa. E eu lembro, isso pra mim foi um negócio chocante, assim. De como eles conseguem ter lidar com um sistema de calefação tão eficiente que a galera fica em casa de boa, parece estar no verão do Brasil. Aí eu lembro que o rango era muito louco, muito excêntrico. Eu não consigo nem dizer o que era. Era uma sopa com frango, um negócio vermelho, parecia uma sopa de laranja, de abóbora, sei lá, berinjela, ou de... Um negócio meio roxo. Uns ovos, assim, um negócio surreal. Isso eu lembro disso. Aí lembro também a gente em Bordeaux,
galera chamar pra jantar e ter os melhores vinhos do mundo, de Bordeaux, a gente tomar vinho pra caramba e comer uns queijos maravilhosos quando não são muito fedidos. Então, é uma história, isso é assim que eu acho legal, assim, de que a gente ralava, mas a gente também viveu coisas de conhecer a cultura desses países. Sim. E a gente se sentia muito privilegiado. E foi realmente, era um privilégio de estar viajando pela Europa toda. Estados Unidos também, a gente fez turnê nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente fez uma turnê aos modos de banda de rock and roll, alugou uma van. Paulo André do Abril Pro Rock era o tour manager da gente, era o motorista. Então, indo para uma cidade, tocando, saindo de van, indo para outra. Tudo isso é experiência de vida que eu vou levar pro resto pro da crematório. vida, né? Muito bom, muito bom. Aí, Nicolas, eu não vou saber... Krasik, meu amigo, produtor do meu CD Rabeca Brasileira, arranjador, violinista. Ele é francês e já mora no Brasil há, sei lá, uns 25 anos, eu acho. O carro dele é um Krasik. Nicolás. Boa. Nicolás tocou com Gil muito tempo. É um músico excepcional, incrível, meu amigo. Ele mandou algumas perguntas aqui, ó. Vixe. Guardas expostas, muita saudade. Beijão. Eita, foi no final. Deixa eu voltar aqui. Oi, Cláudio, tudo bem? Nicolas Krasik aqui falando. Eu tenho 3 perguntas para você. Meu Deus. A primeira é a seguinte: quando eu falo para os alunos de improviso no violino que é bom passar pelo pensamento da voz, do canto, para imaginar o que a gente vai tocar na hora de improvisar. Eu sempre falo, você tem que tocar o que você canta e não cantar o que você toca, que seria uma coisa mais automática do instrumento. Você que canta junto à mesma melodia, muitas vezes, do que você toca na rabeca, né, pela tradição da linguagem da rabeca com a voz, você, em relação à interpretação, você segue a voz, a rabeca segue a voz ou a voz segue a rabeca? Primeira pergunta. A segunda, ouvi falar alguém uma vez que mudava muito, segundo ele, a pegada, o som, a maneira de tocar numa rabeca tocando na posição tradicional ou tocando na posição de um violino, por exemplo. Tirando as possibilidades, né, de subir nas posições e tal, que tem a posição do violino. Mas em relação à pegada, som, você acha que faz diferença? E a terceira pergunta é, você acha que os músicos do disco que eu produzi com você vão um dia me perdoar? Essa eu não podia perder a piada. Abração, guardas expostas, muita saudade. Beijão. É isso. Esse cara é muito bom, hein? Que massa. Vamos lá. Como é a primeira mesmo que eu não A lembro? primeira é se a voz segue a rabeca ou a rabeca segue a voz. Improviso e tal, falando assim. Quer ouvir de novo? Não. Eu lembro, tá. Bom. Quando eu canto, eu priorizo a voz. E a rabeca fica de coadjuvante. A rabeca segue a voz. Quando eu canto, né? Quando eu tô solo, a rabeca. Quando eu paro de cantar, a rabeca vira protagonista. Quando ele falou em improviso... beijo pra tu, Nicolás. Obrigado pela pergunta, viu? Te amo, meu amigo. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao improviso, eu não sei se eu entendi bem, se tem ligação com a voz. Eu nunca estudei muito improviso. Os improvisos que eu faço são bem intuitivos. Eu estudei muito pouco escala. Eu entendo mais ou menos um pouco uns moldes, assim, umas coisas de que posições fazer, improvisar naquela música que é em ré menor, digamos assim, mas é tudo muito intuitivo. Talvez até um pouco de espiritualidade no meio. E eu sinto que quanto mais eu toco,
quanto eu mais improviso, quanto mais, por exemplo, eu me meto com músicos de música instrumental para improvisar, o meu improviso melhora. Aham. Então, não sei se a pergunta tem a ver, mas para você improvisar bem, você tem que tocar mais, você tem que improvisar mais. A melhor escola para o improviso é você tocar, é você improvisar. Uhum. Então, talvez, não sei se é essa a pergunta, mas talvez estudar muito técnica seja bom para afinar, para ter um repertório de possibilidades, mas eu prefiro usar o coração em primeiro lugar, digamos assim, intuitivamente seguir Uhum. o ouvido, digamos assim. Sim. E com relação ao canto, dentro da tradição da rabeca, a gente faz muito isso, de cantar e tocar em uníssono. O que a gente canta, toca na rabeca. Aham. Alguns rabequeiros e rabequeiras já começam a fazer coisas diferentes, como fazer harmonia, tocar contraponto, né? Cantar uma coisa e tocar outra na rabeca. Uhum. Mas é uma coisa que eu ainda não faço muito, não é nem por não conseguir, é porque eu gosto mesmo de fazer o tradicional, que é tocar e cantar junto em uníssono. Massa, massa demais. Como é a outra pergunta A mesmo? segunda pergunta ele falou sobre a pegada. Da altura do lugar do violino e da Isso. rabeca. Que a rabeca, ó, tradicionalmente, provavelmente isso vem lá da ancestralidade do instrumento, né? Uhum. Muita gente toca com a rabeca aqui no peito. E isso aqui, com certeza, influencia, eu acho que no som do instrumento. Aham. E eu acho que influencia também na troca energética corpo-instrumento. Uhum. Eu acredito muito em energia. E eu acredito que o instrumento... Existe uma troca energética aqui. E talvez até espiritual. Uhum. E não é à toa de estar perto do coração. O coração tem um chakra cardíaco aqui, né? Aham. Que é um chakra bem importante das emoções. Então, eu acho que influencia bastante a gente tocar com um instrumento aqui perto e da rabeca ter esse som. Alguns rabequeiros, não são todos rabequeiros e rabequeiras, eu tenho essa característica, digamos assim, no meu tocar, no meu jeito de tocar com uma certa força na corda, Aham. sabe? Tem um certo arranhadozinho, E aí o fato de tocar assim é como se a gente sente a vibração no peito. Aham. Se eu passar pra cá, não sei, eu teria até dificuldade de fazer. Primeiro que fica muito perto do ouvido, Uhum. talvez causasse até um problema futuro de tocar tão forte, Aham. porque aqui eu tenho uma pegada de tocar forte. E tocar aqui, com certeza, talvez me forçasse a tocar mais leve, Sim, porque. para não ferrar meu ouvido. Aham. Então acho que influencia sim o local que você escolhe para tocar. Eu nunca vi uma pessoa tocando rabeca. Salu aqui. tocava. É? Salu tocava com a rabeca bem aqui. Não... É. Que onda. É. Aí ele fez uma terceira pergunta: será se os músicos vão vão perdoar ele? Eu acho que todos os músicos que gravaram tiveram a honra de ter Nicolas Krasik dirigindo eles e se sentem privilegiados, porque Nicolas é eu sou suspeito porque Aham. a gente é amigo e Nicolas é super competente no que faz, é um super produtor e foi muito gentil no Rabeca Brasileira. Porque assim, quando eu chamei Nicolas, disse: Nicolas, topa produzir o meu CD novo? Uhum. Porque eu aprovei no Funcultura, produzir e fazer arranjos para algumas músicas. Tem tanto, era uma grana que para o nome dele era pouco, mas Uhum. ele topou pela amizade, porque ele gosta também muito de rabeca. Sim. Ele tinha um projeto chamado Cordestinos, e ele já tinha vários CDs que tinha rabeca, ele tocava rabeca no Cordestinos.
Ele topou, né? Produção musical e arranjo. Aí quando chegou perto de gravar, ele fez os arranjos, mandou pra mim, aí disse, Cláudio, eu acho que eu vou ter que ir pra Recife pra dirigir, porque, enfim, não sei o que lá. Aí eu disse, mas Nicolás, eu não tenho como te pagar, porque seria uma rubrica a mais, não tenho como te pagar, não sei se eu vou ter grana pra comprar tua passagem. Aí ele disse, gente, vamos pensar aí numa solução, arruma um show, arruma uma oficina. Aí foi o que eu fiz, eu consegui um show no conservatório pra ele deu uma oficina pros meus alunos de Rabeca. Aí sei que deu certo, assim. Aí Sim. ele veio estigadíssimo, ficou aqui, sei lá, acho que uns 8 dias, e gravando o disco, dirigindo, né? Massa. Volta, take, vai. E ele é perfeccionista. Eu acho que ele falou essa coisa os músicos vão perdoar, porque ele Nicolás, a gente botou o apelido de Nicolás Cri-Cri. Porque ele é perfeccionista, ele voltava aí. Por exemplo, Bozó 7 cordas, que é melhor 7 cordas, na minha opinião, de Pernambuco, um dos grandes 7 cordas do Brasil, suou pra gravar com o Nicolás. E ele... Ainda não foi não, Bozó, vai de novo aí. Teve uma hora que Bozó já tava vermelho assim, nossa, Bozó vai soltar os cachorros em Nicolás. E, Bozó vai tomar um café e tal, vamos beber uma água e tal, dar um intervalo. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Não é à toa que o disco é tão bem elogiado, muita gente gosta. Eu curto muito. Júnior Teles mandou um áudio aqui, eu não sei qual é o certo, porque a gente tava conversando antes, que eu mandei um áudio assim pra ele. Júnior, aqui é Kelvin, fotógrafo, que a gente se encontra na Macuca. Aí ele falou assim, se tu falar só Kelvin, eu sei quem é. Aí, ele mandou um áudio aqui, vamos ouvir. Bora, meu querido. Foi mal aí. Então, Claudinho, ele tem muita história engraçada nas experiências dele com viagem, né? Internacional aí, com o Quarteto Olinda. Com certeza ele vai te contar algumas. Mas eu vou separar duas aqui. Que Claudinho, ele é uma pessoa desconfiada. Ele é desconfiado das coisas, até ele ter certeza que aquilo ali... Ele fica ali naquela investigação, né? E aí, quando eu recebi o convite para tocar com ele, acho que isso deve fazer, sei lá, uns 6 anos, 7 anos já, ele fez uma espécie de teste comigo, sabe? Eu fui lá para casa dele ensaiar, aí tal música tinha um arranjo que era pandeiro e depois você pegava um cachixi. Mas antes de começar a música, ele dizia, mas tu sabe tocar cachixi? Aí eu dizia, sei. Mas aí ele pedia para eu pegar o instrumento e tocar o ritmo que ele estava pedindo. Isso foi com cachixi, isso foi com pandeiro, né? Os outros instrumentos com caixa, enfim. Rolou uma espécie de teste para eu poder entrar no grupo. Isso aí marcou muito, assim. Foi engraçado, no final das contas. Hoje a gente ri, né, com isso. E teve um mais recente, bicho, que a gente foi tocar na Festa de Louro, em São José do Egito. E aí, o nome do palco era Bodega de alguma coisa. Palco da Bodega, alguma coisa assim. E aí, Claudinho foi pegar a gente de carro e tal, pra gente viajar. Quando eu abro a mala do carro, tem pedestal de microfone e uma caixa de som. Eu disse, oxente, Claudinho, tu tá levando equipamento de som pra quê? Não, porque o nome do palco a gente vai tocar na bodega, de não sei das quantas. Aí eu disse, não, Claudinho, o nome do palco é bodega, mas o palco tem toda uma estrutura e tal. Aí só reforça essa coisa de quando ele é desconfiado, né, com as coisas. Foi uma situação engraçada. O cabo se preparando para ir tocar e levando equipamento de som também, preocupado, né? Esse é o meu lado virginiano. Que eu costumo dizer que eu sou leonino e virginiano. Que eu nasci na divisa, bem na mudança do signo. Mas eu sou leonino. Mas eu sou um pouco perfeccionista, que é a coisa do virginiano. E realmente eu tenho esse cuidado, assim, das coisas que eu faço e tal. Essa coisa com o Júnior,
eu lembro que foi muito porque quando eu conheci Júnior, eu via muito ele nas rodas de choro, ele tocando pandeiro de choro. Aham. Principalmente no Bar Retalhos, foi um bar Sim. na Rua da Aurora, que foi um lugar de boemia, assim, que Sim. a gente ia muito. E eu lembro eu acho que eu conheci ele lá, talvez. E eu vi ele tocando choro. Só que o meu trabalho de forró englobava muito. A rabeca pernambucana é como se ela exigisse que o percussionista tocasse um pouco de tudo da percussão popular. Sim. Souber tocar o pandeiro do cavalo marinho, a bage, o mineiro tanto do cavalo marinho e do maracatu rural, como o mineiro do coco, o balançado muda um pouco, os cachixis, enfim, um pouco de tudo, maraca. Então eu precisava de um percussionista que fosse meio polivalente. E aí eu tinha um pouco de insegurança, porque eu nunca tinha visto ele tocando esses instrumentos. Então eu convidei ele para tocar, meio sem saber se ele ia dar conta. Mas deu conta e é maravilhoso. Beijo, Juninho. Mas rolou. E ele mandou aqui dizendo que vai aproveitar essa oportunidade e dizer quanto sou grato a ele pela amizade, carinho, tudo que ele me ensinou e continua ensinando nesse tempo. Aí ele fala que tu é uma pessoa que cuida das pessoas que estão próximas a você. Que uma massa. declaração de Assim, amor. eu vou isso, chorar. Eu sou muito grato, cara. Eu tenho a minha banda, Júnior Teles, Guga Amorim, Alexandre Rodrigues, Bozó, que já tocou comigo. Hoje em dia, quem toca comigo é Rafael Meira, Roger Vitor, que de vez em quando faz o baixo, de vez em quando a sanfona de Julinho. São todos... Eu sou muito grato por estar rodeado de gente competente artisticamente. São músicos que ninguém pode falar nada tecnicamente, de dizer, toca muito bem. E além disso, tem o fator humano, são amigos, são pessoas boas de lido fácil. Então eu agradeço a Deus por eles terem entrado na minha vida. Eu fico até emocionado, porque é amizade mesmo, é muito legal. Que massa, velho, que massa. Claudinho, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Passou ligeiro. Que papo bom, viu? Que papo bom, falar bom. que nem o menino Carlos Filho. Ei, que conversa boa. Foi muito bom. Muito Foi massa. rápido. Eu desejo a vocês, Su, Kelvin, que esse canal bombe aí, que vocês ganhem muito dinheiro, fiquem milionário. Ou que se divirtam muito e que ganhem novos amigos. O mais importante é isso. Contem comigo para qualquer coisa que precisarem. Acho que a cultura, a arte, quem vive de arte, tanto músico como técnicos, como fotógrafos, como designers, bailarinos, atores, atrizes, a gente que vive de cultura e de arte, a gente tem que se unir sempre e estar junto e fazendo. Quando tem dinheiro, que bom, vamos fazer com grana. Quando não tiver, quando der a agenda, a gente sempre faz coisas colaborativas. Então, eu sou desse que tô sempre que eu posso, eu chego junto de projetos que somam, independente de dinheiro. Sim. Então, é isso. Sucesso pro É Noise. É Noise. É Noise. Para você que ficou aqui até o final, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, É Nóis, e adiciona o Y no final. Segue também Cláudio lá nas redes sociais dele, como é que... Eu tenho o Instagram, Cláudio Rabeca, e o canal do YouTube, que tá meio devagar, mas eu vou botar uns vídeos novos, eu prometo. Cláudio Rabeca no YouTube. Pronto, aí você se inscreve lá, eu vou botar aqui, para ajudar vocês, eu vou botar aqui na descrição, Cláudio Rabeca, o Instagram e o canal no YouTube, beleza? Então é isso, galera. É nóis.